Então, o tema de hoje, beleza renovada. Esse é o tema da nossa mensagem. Então, a gente vê nos programas de TV as pessoas renovando o guarda-roupa, cuidando do corpo, né? E aí, pensando nesta ideia, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler do 17 ao 24. Vocês vão já entender o que eu quero passar para vocês essa noite. Efésios capítulo 4, do versículo 17 a 24. Amém? Todos encontraram? Efésios fica logo depois de Gálatas. Diz assim então a palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de começarmos o ano, ó Pai, na Tua presença, em Tua casa, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra e de toda glória. Nesta noite, ó Pai, te pedimos, fala conosco por meio desta mensagem, nos instrui, ó Pai, para que possamos ter esta renovação, iniciarmos o ano, ó Pai, consagrando as nossas vidas ao Senhor, diante de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor faz. Tenhamos então nossas vidas em plena disposição ao Teu serviço, e assim, ó Pai, este ano seja um ano diferente, porque vamos agir diferente. Agiremos, ó Pai, de acordo com a Tua santa vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Pois é assim, ó Pai, que rogamos, te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Então nós ficamos, irmãos, impressionados sempre que assistimos programas de TV que apresentam quadros de transformação de pessoas, principalmente no momento em que mostra o antes e o depois. Quase sempre se trata de uma pessoa descuidada com a aparência e que é levada para fazer tratamento de pele, tratamento dentário, recebe uma geral do cabeleireiro e ganha também um banho de loja. Depois de tudo, de todo esse processo, a pessoa então é totalmente renovada. Então, quantas vezes você não já se assustou então com a diferença? Como foi a diferença daquela pessoa, como ela era e como ela se tornou? Então, no programa de TV tem um tempo determinado ali para acontecer. Então, são alguns dias para que aquele processo aconteça, mas no programa é de uma forma muito rápida. Isso, olhando para a nossa vida espiritual, entendemos então que o mesmo fato ocorre com aquele que crê em Jesus. Quando confessamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, de imediato começa um processo em nossa vida. Essas mudanças ou essa transformação, ela ocorre primariamente interiormente. Quer dizer,
vai haver uma mudança de mente, uma mudança de atitude, e isso vai refletir exteriormente. Então, haverá então uma beleza renovada. Diante dos olhos de Deus, todos nós somos belos, somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O que nos deixa não tão belos diante do Senhor é justamente o pecado. Os nossos pecados encobrem o nosso rosto diante do Senhor, e por esse motivo nós necessitamos desse embelezamento novamente, porque perdemos com o pecado. Por esse fato, é necessário fazermos este processo de embelezamento. Quando nos convertemos, algo semelhante acontece em nossa vida. Alguns, até fisicamente, são transformados e sua aparência melhora muito depois de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Acontece uma metamorfose ou uma metanoia. Duas palavras diferentes, né? Talvez você não tenha escutado ainda. Metamorfose talvez é mais fácil ou mais comum. É aquela mudança que a lagarta faz para uma borboleta. Aquilo é metamorfose. A lagarta se transforma em uma borboleta. Então, esse é um processo parecido com o processo que nós passamos de conversão. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. E a metanoia, o que é? Metanoia significa ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Por exemplo, do ponto de vista teológico, metanoia representa o processo de arrependimento. O processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada fé e doutrina. Então, consiste na reinterpretação que a pessoa tem da sua vida, seja moralmente, intelectualmente ou espiritualmente. Então, para a religião, a metanoia é um processo constante e crescente, que se inicia a partir do momento em que o indivíduo reconhece e aceita a sua fé na doutrina em que ela foi pregada. Então, há uma mudança de pensamento. Em outras palavras, ou na origem da palavra, a palavra metanoia, ela vem do grego, que é uma junção de duas palavras, formando a partir dessa união dessas duas palavras. Meta, que significa depois, e noia significa pensamento ou intelecto. Assim, a interpretação literal desta palavra quer dizer mudar o próprio pensamento. Então, este é o significado da palavra metanoia, que nós precisamos, então, fazer esta modificação. Sendo assim, vejamos o que é necessário para termos uma mudança de vida e nossa beleza renovada. Muito bem. Em primeiro lugar, desapegue de toda roupa velha. Geralmente, no final do ano, a gente tem essa prática de comprar uma roupa nova para passar o ano. Não é assim? Esse é o costume, já é antigo. Então, nós levamos essa cultura e conservamos isso. Algumas vezes, a gente não tem nenhum lugar para ir, não tem nenhuma programação especial. Pode ser que possamos usar uma roupa que já não usamos tantas vezes, mas é considerada ainda uma roupa nova. Dificilmente a pessoa passa o ano com a roupa velha. Então, é uma prática que nós temos. Trazendo isso para o contexto espiritual, o desejo do Senhor é que nós também nos desapeguemos das roupas velhas, do velho homem, para que então possa renascer em nós este novo homem. Então veja o que diz lá no versículo 22, diz assim: vos despojeis do velho homem. Então está aí na projeção, né?
Então, o versículo 22 diz que nós devemos nos despojar. O que quer dizer essa palavra? Despojar. A ideia é tirar de cima de si algo sujo, algo impuro. Imagina você, um dia de trabalho, seja numa faxina dentro de casa, seja um trabalho na rua, a atividade que você faz. Você, depois de um dia todo de trabalho, aquela roupa suada, preguenta, já fedida. Então o seu desejo qual é? Tirar aquela roupa velha, tomar um banho e vestir uma roupinha limpa. Então a ideia é essa, de despojar. Despojar de quê? Do velho homem. Quem é esse velho homem? É justamente aquele que vivia na prática do pecado. Então o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos tirar essa capa, tirar essa sujeira, essa impureza que existe em nossa vida, para que então possamos ser revestidos por Deus. Então não é possível um revestimento ou vestir uma roupa limpa por cima de uma suja. Então quem faz isso tem algum problema de cabeça, né? Entendemos que é um processo natural você se limpar para poder vestir uma roupa limpa. Então quando uma pessoa passa por uma renovação de costumes, primeiro aprende a se aprende a se desfazer de coisas velhas, cafonas, para então entrar em um novo estilo. Precisa fazer uma faxina, abandonando as antigas modas ou práticas que são características da velha natureza depravada. Para ficar mais entendido, o que eu quero dizer aqui é que esse processo de desapego, ou esse processo de despojar-se do velho homem, é entendermos que algumas práticas que nós tínhamos antes de conhecer Jesus, elas precisam ser abandonadas por completo. Não podemos viver a vida cristã carregando esse fardo da vida velha, carregando é como se a gente estivesse carregando um corpo morto, carregando um peso desnecessário. Nós temos já digamos assim, uma dificuldade na caminhada cristã. Muitas são as lutas que nós enfrentamos. E se ainda formos carregar a velha natureza, se ainda formos carregar as velhas práticas, isso vai ser um esforço sobre-humano e até desnecessário. Então é preciso nos despojar ou nos desapegar de tais práticas. A primeira coisa que o apóstolo ensina é tirar a roupagem velha ou do velho homem, que significa os antigos hábitos antes de conhecer a Jesus, quando agíamos sem o temor de Deus. O pecado, ele envelhece, ele apodrece a vida da pessoa e até leva à morte. Por isso, diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito interessante, irmãos, como este cuidado que Deus tem conosco nos faz lembrar daquela história do filho pródigo. Vocês lembram dessa história? É muito conhecida na Bíblia, né? E até mesmo no dia a dia as pessoas têm essa prática de chamar alguém de filho pródigo. Então, essa passagem conta a história de um rapaz que pediu a herança dele com o pai ainda vivo. E ele pega essa parte da herança e destrói, né? Ele gasta tudo com orgias, com bebedice, com jogatina. Ele destrói tudo aquilo que o pai levou uma vida toda para juntar. E aí, depois de destruir tudo aquilo, ele não encontra os amigos, não tem mais amigos na sua companhia, ele sente fome, passa necessidades e se vê cuidando de porcos. E aí, no momento que ele está alimentando os porcos, ele deseja comer a comida daqueles porcos, tamanha era a sua fome. E ele lembra então do pai. O que é que eu estou fazendo aqui? Enquanto eu estou aqui desejando a comida dos porcos, lá o meu pai alimenta os seus funcionários, não lhe falta nada, quanto mais a um filho.
Então, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu pequei contra Deus e pequei também contra o meu pai. Eu vou lá pedir perdão e pedir que ele me aceite, pelo menos como um dos seus funcionários. E ele faz isso. E quando ele chega lá, diz a história que o pai o avista de longe. É como se o pai estivesse esperando, procurando, cadê meu filho que não voltou? Isso traz uma conotação, irmãos, de como Deus lida conosco, de quanto Deus aguarda a nossa volta para casa, de quanto Deus espera que nós voltemos para a sua presença em arrependimento e fé. E aí, diante daquela aparição do seu filho, o filho diz o que pede perdão a ele pelo que fez, pecou contra os céus e diante de ti, não é digno de ser chamado filho dele. E aí, diante daquela história, o pai disse: não, jamais te aceitaria como meu empregado, antes tu serás aceito como meu filho. E aí manda matar um boi cevado, manda trazer um anel, manda colocar sandálias nos pés dele e trazer uma roupa nova. Vocês lembram, né, dessa história e o processo disso? Então é justamente isso que Deus faz conosco, nesta renovação de vida. Quantos de nós, irmãos, quando se achegou diante de Deus, estava com a vida completamente destruída, seja por drogas, bebidas, prostituição e tantas outras coisas que o mundo oferece com abundância, e nós estávamos entregues a isso. Quando chegamos maltrapilhos, sujos, diante de Deus, completamente imundos, e Deus então nos purifica, derramando o sangue do seu Filho Jesus, para nos purificar de todo o pecado. E esse é o lavar remidor do Senhor. Essa é a forma como Deus trabalha em nossa vida. Primeira coisa, nós já vimos aqui, Jesus ensinou que devemos renovar completamente nossa vida, não apenas fazer remendos. Ensinou que ninguém tira um pedaço de um vestido novo para costurar num vestido velho, pois romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Ele fala isso lá em Lucas 5,36. Deus também não quer costurar reparos em nossos corações, mas Ele quer renovar completamente, tirando o coração de pedra e nos dando um novo coração, um coração de carne, sensível ao Espírito Santo. É o que diz em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que maravilha, irmãos! Quantas foram as vezes que nós endurecemos o nosso coração, ouvimos a mensagem do Evangelho e dissemos: não, ainda não estou preparado, quando eu for velho, eu vou pensar em ser crente. Mas então, Deus te chamou, e aí não deu tempo de chegar velho, não deu tempo de fazer tudo que você queria fazer, mas chegou na hora certa, porque você precisava sair daquele lugar, porque se você continuasse naquele lugar, a perdição, a perdição seria o teu destino. Então é necessário, irmãos, reconhecer o chamado de Deus, para que assim possamos ter essa transformação, agindo de dentro para fora, uma mudança que Deus faz no nosso coração, para que então possamos mudar as nossas atitudes. Em terceiro lugar, faço então esta pergunta: você já tirou a veste velha do pecado? Jesus quer renovar totalmente a sua vida. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele traz um pensamento muito interessante, que as práticas que vocês tinham antes, deixe isso para trás, tira isso do seu cotidiano, tira essas práticas da sua boca, das suas mãos, dos seus pés, tira isso da sua cabeça. Se você mentia, não minta mais.
Se você roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para com que você tenha com que sustentar a tua casa e também contribuir com a obra do Senhor. Então o Senhor tem nos abençoado, porque quando Ele nos chama, Ele muda a nossa realidade. Ele nos dá uma nova vida. E essa nova vida, ela vem sempre com grande abundância. Quer dizer, Deus nos dá aquilo que nós necessitamos e supre nossas necessidades, para que então não passemos mais necessidade e possamos ajudar aqueles que estejam passando por algum tipo de necessidade. Muito bem. Então a beleza renovada começa desapegando de toda a roupa velha. E em segundo lugar, a beleza renovada, devemos então renovar o seu estilo de vida. Como é o nosso estilo de vida? Lá no verso 23 de Efésios 4, diz assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Colocando aqui, irmãos, de uma forma mais simplificada, entendemos, quando conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia é muito clara em dizer: conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Nos libertará. Então, o conhecimento da verdade, ela tira de nós uma venda com a qual nós não conseguíamos enxergar a glória de Deus. E uma vez conhecendo esta verdade, essa venda é tirada dos nossos olhos, e então compreendemos qual é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a nossa vida. E então passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Então essa renovação no estilo de vida. Antes eu vivia na prática do pecado. Antes eu era servo do pecado, escravo do pecado. Mas hoje, liberto do pecado, porque é isso que Deus faz conosco, nos liberta do domínio do pecado, do poder do pecado e da condenação do pecado. Agora eu tenho paz com Deus e posso ser livre para adorar a Deus. Então é diante desta liberdade que eu tenho, que eu devo então renovar o meu entendimento, a minha compreensão de vida. Como eu devo levar a minha vida daqui por diante? Agora eu sou um servo de Deus. E como eu devo andar como servo de Deus? Esse é o ponto que nós devemos colocar em prática. Em segundo lugar, a pessoa que se transforma passa por uma geral, ou no seu corpo, cuidando dos dentes, do cabelo, da pele, ou da saúde em geral. Quer dizer, naquele processo lá de renovação, que a gente falou do programa de TV, tem todo um processo, né? Primeiro houve uma aceitação, depois há uma renovação de vários aspectos da vida, para que a pessoa então compreenda que agora ela é uma nova pessoa. Se ela era descuidada com o visual dela, agora ela vai ter que ter um cuidado redobrado. Não sei se vocês lembram, um desses programas de TV que passavam aí dessa ideia de renovação, né? A pessoa ficava brigando com as roupas velhas. Não, essa daqui eu não quero deixar, essa aqui eu quero ficar. E a pessoa jogava na lata do lixo as roupas velhas que ela tinha. Vocês lembram desse programa? Então passava isso. Então a ideia é que quando a gente tem uma transformação, uma conversão, uma mudança de vida, é importante que a gente comece a pensar como essa nova criatura, não praticando ou vivendo como vivia anteriormente, mas tendo plena consciência de que agora eu sou uma nova criatura, eu devo agir como tal. Digamos, tem pessoas que têm uma certa dificuldade com o peso, aí passam por um processo de cirurgia bariátrica. Então nessa cirurgia tem vários processos, né? De grampear o estômago, diminuir o estômago. A ideia é diminuir. Pode ser colocado uma bola inflada dentro, pode ser cortado e deixado um pequeno pedaço, pode ser só grampeado. Então tem vários processos, não vou entrar nesse ponto aí. Mas
O que precisa mudar daquela pessoa não é só a cirurgia que vai resolver o problema. Tem pessoas que fazem a cirurgia e voltam a engordar. Por quê? Porque não mudou a mente. Ele tem que mudar a comida, ele tem que mudar os hábitos de exercício que ele não tinha, era sedentário, ele tem que fazer exercícios físicos. E aí, olhando, irmãos, trazendo essa ótica para a nossa vida cristã, eu levantei a minha mão na igreja domingo, e aí a partir daqui, como vai ser a minha vida? O que é que precisa mudar? Primeiramente, eu preciso conhecer o quê? A verdade, para ela poder me libertar. Não é só levantar a mão que eu estou garantido, já estou salvo para sempre. A gente crê nesta doutrina, mas entendemos que aquele que é salvo vive na prática da palavra de Deus. Eu não posso levantar a minha mão numa igreja e dizer, olha, eu estou entregando minha vida a Jesus, e aí eu volto para casa e continuo praticando as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Vai acontecer a mesma coisa de alguém que era obeso, fez a cirurgia, passou um tempo sofrendo porque não consegue se alimentar o tanto que alimentava-se antes, mas depois vai se acostumando e volta a alimentar-se com a quantidade maior e volta a engordar novamente. Então alguém que vem para a igreja, levanta a mão, volta para casa e vive na mesma prática do pecado, vai acontecer que aos poucos ele vai deixar a prática da fé. Aquela fé não teve relação de mudança na sua vida. Ele apenas se convenceu de que a palavra é verdadeira, de que o que foi anunciado realmente é importante, mas não houve uma conversão, não houve uma metanoia, não houve uma mudança de pensamento. Então, eu preciso agir diferente da mudança que ocorreu na minha vida. Então, preciso agir de forma diferente. E aí nós temos Romanos, capítulo 12, verso 2, para reforçar essa ideia, e diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é interessante esse verso, eu queria enfatizar alguns pontos aqui, algumas palavras. Primeiro, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século. O século traz a ideia do tempo que nós vivemos. Então o homem tem um limite aí de 100 anos para viver, né? Então, dentro do tempo de vida que nós temos, nós não podemos entrar na forma desse tempo. Então, entendemos que nós somos a parte desse tempo. Estamos aqui, mas nós vivemos numa perspectiva de futuro, de que a qualquer momento Cristo virá nos buscar para habitarmos com Ele nos altos céus. Então, diante dessa expectativa, eu preciso então viver de acordo com ela, não entrando na forma do mundo. Que forma é essa? É aquela forma que o pessoal diz assim, mas todo mundo faz. Você já ouviu essa expressão? Rapaz, toma um aí, rapaz, só olha, a virada de ano, champanhezinho não faz mal, né? Todo mundo bebe. Aí você cai nessa lorota e aí toma aquele copinho, né? Só que aquele copinho aguça aqueles velhos pensamentos. Você começa a desenterrar, trazer de volta, né, o velho eu, o finado que você tinha colocado lá atrás, depositado lá, enterrado, e ele começa a voltar. Pensamentos, desejos, e aí pode ser que você volte à prática do pecado. Então é importante que a gente deixe para lá, não entre mais naquela forma. Daquela forma eu já saí. Talvez para ilustrar melhor aqui, seria o processo da borboleta. Depois que a lagarta entra no casulo, e então ela se transforma em uma borboleta, ela nunca mais volta a ser lagarta. Entendeu isso? Uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus, não tem mais como voltar atrás. Ou você nunca se entregou a Jesus por completo, porque aquele que se entrega para Jesus, ele não volta mais a arrastar-se
no chão desse mundo. Pelo contrário, ele quer agora voar para a glória de Deus. Ele quer estar sempre na presença do Senhor. Se você pegar uma borboleta, arrancar as asas dela e colocá-la no chão, ela não volta a ser lagarta, ela vai morrer. Então ela é uma nova vida, é uma nova criatura. Ali é um ser diferente. Ele não volta mais àquele molde. Não adianta você enfiar a borboleta dentro do casulo e dizer, volta a ser lagarta, que ela não vai voltar a ser lagarta, porque ela já se transformou. Assim somos nós, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Jesus e vivemos para a glória de Deus. Então é necessário realmente vivermos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, vivendo em obediência a essa palavra. A obra da conversão não apenas troca a roupa do mundo por uma nova roupa religiosa. A mudança real e definitiva acontece dentro da pessoa, para depois ser mostrada exteriormente, de maneira que todos vejam. Então, o verdadeiro cristão, ele é reconhecido não pela vestimenta exterior, mas pela vestimenta interior. É claro que o verdadeiro cristão que tem a vestimenta interior, quer dizer, uma vestimenta espiritual, santa, uma vestimenta de santidade, ela vai naturalmente apresentar-se de forma exteriormente. Então, aquele que serve ao Senhor e deseja praticar a vontade de Deus, ele vai se apresentar como um servo de Deus. Então, isso é natural, isso é consequência. Mas não entendemos que uma pessoa, só porque se veste de uma forma adequada ao ambiente, que ela seja um verdadeiro cristão e esteja agindo como cristão. Às vezes a gente julga, né? Por exemplo, a gente vai numa igreja e diz, rapaz, eu não gostei daquela igreja. Tem os irmãos lá, uns irmãos muito falsos. Eu vou sair da igreja porque a igreja tem irmãos falsos. É interessante, lá no mundo é cheio de falsidade, ninguém quer sair do mundo, né? Todo mundo está lá no mundo se divertindo, a gente está aqui numa roda de amigos, falando mal de um que acabou de sair. Aí quando você sai, todo mundo vai falar de você. Olha aí, a falsidade está lá no mundo também. Então entendemos que mesmo no seio da igreja, neste corpo aqui, existem pessoas que ainda precisam ser tratadas. Existem pessoas que ainda não têm uma conversão genuína. São apenas convencidos, mas não convertidos. Porque o convertido, sim, este anda na luz, porque ele busca satisfazer a vontade do seu Senhor. Mesmo pecando, a mudança real e definitiva acontece dentro da pessoa, né? Depois ela é exteriorada, ou passa a ser exterior. Então, mesmo pecados que ninguém sabe, até mesmo o pecado que você se esqueceu de ter cometido, o sangue de Jesus é eficaz para limpar e apagar todo o pecado. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, diante deste versículo, entendemos que a renovação de vida passa a ser então uma prática de vida. A minha renovação é entender conscientemente que eu não faço mais parte do mundo, agora eu faço parte do povo de Deus. Eu sou um filho de Deus porque eu me tornei filho no ato que eu creio no Senhor, e agora eu devo viver para o louvor deste Senhor, viver na prática das boas obras, viver em obediência à sua santa palavra. E aquele que anda na luz e mantém comunhão com essa luz, este faz parte do Senhor, e ele então o purifica, o limpa de todo o pecado.
novamente o patamar de ser reconhecido como filho de Deus. Ter a imagem de Deus novamente resplandecendo em nós. Lembra que Deus é um ser glorioso. Certa vez Moisés pediu para ver a face de Deus. Senhor, deixa eu ver o teu rosto, como tu és. E aí a resposta de Deus para Moisés foi: Moisés, tu não pode me ver, porque se tu me ver, tu vai morrer, Moisés. Eu sou um ser santo, e aí se tu ver a minha glória, tu vai morrer, mas eu vou ser generoso para contigo. Eu vou passar por trás daquele monte, tu vai ver o reflexo da minha glória, o brilho do Senhor. E então Deus passou por trás da montanha, e Moisés viu aquele reflexo. E aquele brilho era tão intenso, que o rosto de Moisés ficou resplandecente durante dias. Ele precisou cobrir o rosto com um véu, para que então as pessoas pudessem ter contato com ele. Tamanha é a glória de Deus. Irmãos, isso traz uma referência muito importante para nós. Hoje o povo cristão tem perdido muito a sua identidade. Hoje é difícil, muitas vezes, de você ser identificado como um cristão, porque está uma confusão tão grande, as pessoas completamente depravadas, se declarando como cristãs. Eu sou cristão, mas dança, aquelas danças lá impróprias, balançando as partes lá na TV, e aí dá testemunho de que, não, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. E aí fica difícil, às vezes, das pessoas reconhecerem nós, ou reconhecer quem verdadeiramente é um cristão. Mas é possível, quando nós verdadeiramente refletirmos essa glória de Deus, agirmos como cristãos, termos atitude, termos uma aparência de cristão, falarmos como cristãos, e aí as pessoas vão nos reconhecer, e isso certamente será maravilhoso. Você vai provar de uma das identificações mais maravilhosas que possa existir. Eu não sei você, mas lembro na minha infância, quando eu viajava, por exemplo, ao interior, aí as pessoas olhavam para mim e diziam: e tu é filho de quem? Eu sou filho do José. Que José? O José Vitoriano de Melo. Rapaz, você é dos Vitoriano? Conheço muito, rapaz, família dos Melo. E aí traz uma identificação, né? Então, você muitas vezes era recebido no lugar justamente pelos seus antepassados, seus pais, seus avós. Então, isso no passado era muito forte. Hoje perdeu muito essa identificação. Agora imagine, irmãos, a nossa identificação com Deus. Chegar num lugar e se apresentar: eu sou um servo de Deus. Eu lembro muito quando eu ia doar sangue no Hemós. E aí tem uma bateria de perguntas antes de você doar sangue. Você fez isso? Você fuma? Você bebe? Antes dela fazer as perguntas, eu dizia: moça, eu sou crente já há 10 anos. E há 10 anos eu deixei as práticas do mundo. Ela: sendo assim, eu não vou nem fazer essas perguntas. É de praxe, mas pode ir, assina aqui. Então, já me identificando como um cristão, eu já evitava isso. A mulher já não fazia aquelas perguntas. E aí é interessante porque havia essa identificação. Talvez hoje eu não consiga mais, já faz um tempo que eu não dou sangue, mas talvez hoje elas não aceitem mais esse testemunho diante de tantos maus testemunhos que existem por aí. Então é importante entender esta renovação, esta vida nova, que a gente tem que se identificar com Cristo. As pessoas olharem para nós e ver a glória do Senhor em nós, ver o brilho do Senhor em nós, ver essa identificação que deve haver em nossa vida. Terceiro lugar, devemos também vestir, a roupa nova. Vista a roupa nova. Você já se despiu, você já escolheu o seu estilo de vida, agora você vai vestir a roupa nova desse novo estilo de vida.
E aí diz o texto lá em Efésios 4, 24: vos revistais do novo homem. Então, revestimento, uma vestidura, essa vestidura traz a ideia, irmãos, de uma armadura, como de um soldado romano que ia para a guerra. Aquela armadura que tem um capacete, que tem uma couraça, que tem uma cinta larga, que tem um escudo, que tem uma bota, que tem uma espada. Então toda aquela vestimenta que nos é apresentado através da Escritura, traz a ideia dessa nova vestimenta, que você vai se revestir. Quer dizer, você está recebendo um novo Espírito do Senhor, que o Espírito Santo habita em nós, e sob esse Espírito vamos colocar esta nova vestimenta. Após o processo de desfazer de coisas velhas, cuidar da saúde, o próximo passo é renovar o guarda-roupa da pessoa que passa pela transformação. O texto também ensina que depois de jogar fora a roupagem mundana e ser renovado interiormente pelo sangue regenerador de Jesus Cristo, precisamos então nos revestir do novo homem. Este novo homem não é semelhante ao mundo, e sim semelhante a Cristo, que veio para nos ensinar como Deus quer que a humanidade viva. Deus, ele foi tão generoso, de uma forma tão magnífica, que ele não só exige de nós o nosso padrão, como deve ser o padrão, mas ele enviou o próprio Filho para dar o exemplo. Então, se você quer buscar uma padronização, né, uma roupa nova para vestir, você busca o exemplo de Cristo. Tem um livro, né, muito conhecido, já tem até filme com esse título, né? O que Cristo faria em seu lugar, ou o que você faria no lugar de Cristo. Traz a ideia de que toda decisão que você for tomar, você colocar Cristo em primeiro lugar. Se fosse Cristo aqui, eu vou comprar aquela roupa, né? Digamos aqui, uma mulher vai lá na loja comprar uma roupa, vai escolher a saia. Essa saia aqui, se fosse Cristo, se Cristo estivesse aqui diante de mim, será que ele aprovaria a compra dessa saia? Então, trazer a ideia assim, decisões que eu vou tomar, trazer Cristo para tomar essa decisão junto comigo. Como seria se Cristo estivesse aqui e eu tivesse que tomar uma atitude? Eu iria copiar Cristo em que sentido? Então essa é a ideia que nós devemos praticar. Quando Cristo veio, tornou-se modelo de santidade para os servos de Deus. Por isso, não podemos imitar o mundo, e sim devemos imitar Cristo. Como é dito lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, vocês querem vestir uma roupa nova, vocês querem ter uma aparência diferente? Pois podem imitar a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Paulo não estava sendo arrogante, pelo contrário, ele estava sendo humilde. Ele poderia muito bem dizer: eu sou Paulo, eu fui criado, ensinado aos pés de Gamaliel, eu fui isso, eu fui aquilo. Ele podia se vangloriar de tudo que ele é, mas no entanto ele se rebaixou a ser apenas servo de Cristo, imitador de Jesus. Eu imito Cristo, se vocês querem imitar a Cristo, podem imitar a mim também. Então assim ele se tornou um exemplo a ser seguido. Então, vestir uma nova roupa significa mudar a forma de viver, melhorar o vocabulário, o comportamento, tratar o temperamento e o caráter. Não adianta, irmãos, você botar uma roupa nova e continuar com as mesmas práticas, o mesmo vocabulário, as mesmas ações. É necessário uma mudança interior, porque senão a gente vai ser, sabe o quê?
igual aquele cachorro que a gente cria em casa, com todo o cuidado, dá um banho no cachorro, né, tosa, corta as unhas, faz todo o trato naquele animal. Quando chega em casa que tira a coleira, ele corre para o quintal e rola na areia, suja todinho novamente. Já fez isso? Banhou um cachorro e depois ele se sujou todinho? É muito triste, né? E às vezes, irmãos, nós podemos agir da mesma forma, quando Cristo nos trata, nos limpa, nos purifica, e nós temos uma tendência a querer voltar, olhar para trás, agir como agíamos no passado. Algumas coisas precisam ser moldadas em nós, transformadas completamente. Talvez um dos fatos que precisam ser mudados do nosso cotidiano, não sei se você tem essa prática, por exemplo, de falar palavrão. Tem pessoas que soltam palavrão assim, como se fosse algo normal. Esses dias vendo uns vídeos, não sei se vocês já viram um vídeo assim, que é como se fosse, a pessoa é como se fosse um anjo com controle na mão. Aí diz assim, o anjo vai ver como está acontecendo lá na terra. Ele aperta o controle, aí começa a passar alguns vídeos nas igrejas. Irmãos, pregadores, anunciando a palavra de Deus, e durante o anúncio daquela palavra, solta um palavrão. Rapaz, que coisa terrível, que coisa triste. A pessoa não conseguir se controlar nem no momento que ele está pregando a palavra, solta um palavrão ali, e aquilo jogou por terra tudo que ele está falando, perdeu tudo. Então entendemos que o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas vão refletir o quem realmente nós somos. Diz a Escritura que a boca fala do que está cheio o quê? O nosso coração. Se a gente só pragueja, se a gente só amaldiçoa, se a gente só fala coisa ruim, é porque o nosso coração está cheio disso. Eu preciso limpar, me purificar. E como é que eu faço isso? Num processo de entrega, num processo de confiança, entregando a minha vida por completo, pedindo ao Senhor, Senhor, me purifica de todo o mal, me lava com o teu sangue, para que eu possa ser um novo homem, uma nova mulher, e assim o Senhor possa me usar como um vaso novo, porque é assim que Deus quer nos usar. Então, nos purificando, nos limpando de todo o mal, para nos encher de sua glória. Até que todos cheguemos, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o padrão que Deus espera encontrar em nós, o padrão do seu Filho. Deus espera olhar para nós e ver Jesus. Por isso, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo estava atingindo esse ideal. Que nós também podemos alcançar. Às vezes usamos uma frase que é muito comum e dizemos o seguinte, errar é humano. Talvez você já usou isso, né? Errar é humano. Entendemos que errar não é humano, porque Jesus foi humano e não errou. Errar é pecado. Errar é desobedecer a Deus. Errar ou pecar é errar o alvo, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Fomos feitos para que a nosso viver glorifique ao Senhor. E quando nós não atingimos esse alvo, esse ideal, aí nós estamos errando. Mas isso não é da natureza do homem, do ser humano, da natureza criada por Deus. Isso vem da natureza pecaminosa, da identidade que nós temos com Adão, que foi o primeiro a pecar. Então nós devemos deixar essa prática e nos voltar a Cristo. Varão perfeito, homem perfeito, e diante da perfeição de Cristo, nós seguirmos os seus passos, atingiremos então essa perfeição que Deus espera ver em nós. Então o padrão de vida para quem se converte é a palavra de Deus. Você
já renovou a sua vida? Jesus quer revestir-te completamente com uma nova vida. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, esse revestimento que Deus espera em nós, ou vê em nós, é que nós tenhamos atitudes da mesma sorte como o seu filho, ou como ele próprio agiria. Então, como é que Deus age conosco? Primeiro, entender que Deus é santo. Essa palavra santo traz a ideia de separado. Então, quando nós somos chamados a sermos santos, a Bíblia diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, este chamado à santidade é um chamado à separação, a nos separarmos do mundo, vivermos para a glória de Deus. Então, quando nós nos achegamos a Deus e nos entregamos por completo ao Senhor, estamos então deixando as práticas mundanas e vivendo agora para a glória do Senhor. E aí vivendo em amor. Este amor, o mesmo amor que Cristo teve para conosco, um amor sacrificial. Então, entendemos, irmãos, que para termos uma vida santa, é necessário haver sacrifício. Que tipo de sacrifício? Não mais aquele de animais, não mais aquele de entrega de bens, mas o sacrifício de corpo e alma, a entrega por completa da sua vida. Lá em Romanos 12:1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é esse tipo de sacrifício de amor que Deus espera de nós. É termos a nossa vida entregue ao Senhor. É não virmos a igreja apenas como um lugar, como um clube social. Vou encontrar com alguns amigos, vou passar um tempo lá com as pessoas que eu gosto, ouvir umas músicas. Não. A ideia é de você ser igreja, fazer parte da igreja, entender as necessidades da igreja, estar à disposição da igreja. Então é esse tipo de cristão que nós devemos ser, esse tipo de vestimenta que nós devemos assumir. Então estamos, irmãos, passando por um processo de renovação, quer dizer, iniciando o novo ano. Então é necessário tomar atitude de mudança. Não tem como a gente querer que as coisas aconteçam diferente se continuarmos praticando os mesmos males do passado, vivendo a mesma vida do passado e querendo que aconteça algo diferente na minha vida. Deus não fala mais comigo, eu vou ao culto, entro e saio, não escuto a voz de Deus. Talvez porque você não vem com seu coração quebrantado e disposto a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala por meio da sua palavra, e é necessário que eu esteja com os meus ouvidos bem atentos, alertas para o que Deus tem a nos oferecer. Concluindo então, muitas pessoas, volta aí, Davi, não bota agora não. Muitas pessoas começam uma dieta no novo ano, mas não conseguem continuar até chegar ao fim. Começam a tomar um remédio ou fazer um tratamento, mas deixam pela metade. Iniciam um curso e param pelo meio do caminho. Quanto aos comportamentos, eles fazem juramentos de mudança. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Faz juramento de mudança, de propósito, de recomeçar uma vida nova, deixando práticas e vícios, mas não conseguem. Por que as pessoas não conseguem mudar? Porque só quem fez o homem pode mudar o homem. Nós, por nós mesmos, não conseguimos mudar. Precisamos do poder de Deus. É esse poder que nos muda, que nos transforma.
Então eu preciso reconhecer o senhorio de Deus na minha vida e me submeter à sua vontade, quer dizer, estar debaixo da sua vontade. Aí sim haverá mudança. Nossa beleza só será renovada quando deixarmos Deus agir em nós, fazendo todas as mudanças necessárias para termos uma vida realmente transformada à imagem do seu Filho Jesus. Neste novo ano, deixe para trás toda a velha natureza de sua vida má, renove a sua alma e o seu coração, e se revista da nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. O novo de Deus está te aguardando. Você precisa então deixar essa vida velha lá no passado, em 2022, e assumir o 2023 junto, ao lado do Senhor. Eu peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos agora falar com Deus. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Esses desafios que nos são lançados, ó Pai, sabemos que cada oportunidade que Tu nos dá de renovação, seja essa oportunidade agarrada com unhas e dentes, ó Pai. Que possamos, ó Pai, a partir deste momento, firmar um compromisso com o Senhor, de mudar as nossas atitudes, de praticar a nossa fé com mais intensidade, de colocarmos a nossa vida por completo em Tuas mãos. Faz, Senhor, a Tua vontade em nós. Nos ajuda, Senhor, a nos desprender do velho homem, das práticas pecaminosas e viver, Senhor, uma vida cristã pura, santa, uma vida cristã, Senhor, que glorifica o Teu santo nome. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de convidar, se alguém dentre nós, nesta noite, ouvindo esta mensagem, entendeu que você precisa de uma renovação, de uma mudança, e essa mudança parte de um compromisso com Deus. Se você quer firmar esse compromisso com Deus hoje, para ter um ano de 2023 abençoado, na comunhão e na obediência da palavra de Deus, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para orar por você. E alguém gostaria então nesta noite de entregar a sua vida a Jesus e começar um novo ano com uma nova vida? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Alguém essa noite gostaria de confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Peço aos crentes, aos cristãos: pastor, Senhor, eu tenho sido falho, eu tenho sido displicente, eu tenho deixado a desejar na minha vida cristã, mas em 2023 eu quero ser um cristão mais devotado, mais fiel ao Senhor. E nesta noite, ó Pai, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, para que este ano seja um ano de consagração, um ano de obediência, um ano, Senhor, onde eu vou viver para a glória do Teu nome, onde eu vou proclamar a Tua palavra, onde eu serei, Senhor, resplendor da Tua glória neste mundo, luz para o mundo. E se alguém esta noite quer firmar esse compromisso juntamente comigo, levante a sua mão e eu estarei orando por todos. Quem gostaria de firmar um compromisso com Deus nesta noite, de ser mais fiel ao Senhor durante o ano de 2023, seguindo e obedecendo a sua palavra, levante a sua mão e eu estarei orando por você. Deus Santo e Pai querido, Tu sabes, ó Pai, o nosso coração, Tu sabes as mudanças que precisam ser feitas. Não depende de nós, ó Pai, até porque somos fracos, falhos e pecadores, mas diante do Teu poder, da Tua palavra, do Teu Espírito, confiamos, ó Pai, que o Senhor sim pode fazer toda a mudança que é necessária em nós. Que este novo ano, ó Pai, que se inicia hoje, tenhamos a nossa vida, Senhor, consagrada ao Senhor. Tenhamos um ano abençoado, ó Pai, diante e debaixo da Tua santa vontade, em obediência ao Senhor, vivendo, Senhor, em plena certeza de fé, confiando que o melhor está por vir, porque confiamos nas Tuas promessas,
Confiamos, ó Pai, que a Tua palavra nunca falhará. Assim, Senhor, em Tuas mãos entregamos a nossa vida. Te entrego a vida de cada cristão aqui presente. Que haja, Senhor, uma renovação por completo, um compromisso maior, que neste novo ano sejamos cristãos mais fiéis ao Senhor. Cristãos, ó Pai, devotados, com nossas vidas, Senhor, consagradas a Ti. Pois assim, ó Pai, é que eu te oro, te agradeço e peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.